e me fez ver o quanto eu estava me sentindo perdida. E eu identifiquei várias crenças limitantes, gente. Já atrapalhou também em relação ao desejo de ser mãe. Foi mais ou menos assim: você não é assim não. A minha necessidade de validação sempre foi externa. Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E eu já quero avisar vocês que temos obra na casa do vizinho ainda, então vai ter bateção de paredes. E como eu falei para vocês que eu iria subir esse vídeo na sexta-feira, eu vou gravar assim mesmo, tá? Vou tentar evitar falar enquanto tiver muita bateção por aí, mas se não tiver como, eu vou seguir com o vídeo assim, tá bom? No vídeo anterior eu estava falando para vocês essas descobertas que eu tive lendo o livro, e foram coisas que me trouxeram uma consciência maior sobre o que está acontecendo aqui comigo. E me fez ver o quanto eu estava me sentindo perdida em todo esse processo de buscar emagrecer, mas também de vencer a depressão, sabe? De não estar me sentindo tão triste, inadequada, tão baixa, alta astral assim como eu tava mostrando aqui no canal. E eu já falo para vocês que eu tenho uma consciência que hoje, por exemplo, essa semana passada também, eu tô me sentindo muito bem e tô me sentindo assim como se eu tivesse mais preparação para a vida. Uma preparação que tá vindo nos meus 36 anos de idade, mas agora sim eu tô sentindo que eu tô entendendo realmente as coisas. Dava a impressão que era uma pessoa que, tipo assim, tô aqui no mundo, mas por quê? Pra quê? Tipo assim, e aí, né? Que rolê é esse que eu não tô entendendo nada? Bom, gente, e aí eu tava falando então sobre o novo livro que eu tô lendo, e eu vi um comentário pedindo para que eu deixe o nome do livro que eu tô lendo agora. Eu vou deixar passando aqui embaixo, mas eu também vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E eu até escrevi, porque, gente, olha só, deixa eu ver. Essa é a página 14 de um monte de coisas que estou escrevendo sobre mim, mas não rendeu só 14 páginas, viu, gente? A verdade é que tem bem mais. Eu tô enchendo uma caixa minha com tantas anotações que eu venho fazendo, observações, atividades para que, né, eu encontre o caminho de paz, de alegria e viva de uma forma muito melhor, muito mais saudável. Pois bem, o livro, né, ele se chama assim, Liberte-se da Dependência Emocional. O autor desse livro, ele se chama João Paulo Santos, tá? Quando eu optei por estudar alguns livros, eu tentei entender o que é que poderia estar me atrapalhando no emagrecimento, mas eu também identifiquei que eu tinha problemas em relação a trabalhar, a realizar sonhos, por exemplo, e de não conseguir estar bem comigo mesma também. Por isso que eu cheguei à conclusão que eu realmente precisava trabalhar muito crenças limitantes. Tentar saber quais eram essas crenças e ressignificá-las. E hoje eu entendo que essa palavra, ressignificar, é uma palavra que é o ponto-chave para muita coisa mudar na vida de qualquer pessoa. Ressignificar para mim significa a mesma coisa que reescrever a minha história. Não retirando fatos acontecidos, mas entendendo de uma forma diferente, vendo numa versão diferente aquilo que aconteceu. E eu identifiquei várias crenças limitantes, gente, várias, e eu acho que eu tô para falar para vocês que eu tenho muito mais, muito mais crenças em várias áreas da minha vida, mas de fato tem crenças que estavam
me paralisando completamente. Como, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Iniciar algo é muito difícil e eu não consigo. É muito difícil para enfrentar. Só de eu ter essa crença de que começar algo é muito difícil, eu já barrei muitas e muitas coisas na minha vida, gente. Esse tipo de crença já me atrapalhou a tentar trabalhar com coisas diferentes. Já atrapalhou também em relação ao desejo de ser mãe. Não sou mãe, para quem tá chegando aqui no canal, mas eu tinha esse pensamento que ser mãe é algo tão difícil que eu não tinha condições de ser mãe, não tinha condições de cuidar de uma criança, até porque eu não estava cuidando de mim mesma. E a verdade é que eu penso que essa crença, ela atrapalhou um pouco, atrapalhou, no sentido que eu deveria construir uma base sólida para mim de autoestima, autonomia, sabe? De segurança em mim mesma. Mas tem uma pontinha de verdade que se eu não estava fazendo isso, provavelmente eu não conseguiria cuidar de uma criança de uma forma como ela realmente merece, né? E eu não sei como é que vai ficar essa parte. Por isso, a respeito de maternidade, quem sabe um dia eu fale aqui para vocês, né? Mas eu queria contar uma situação que aconteceu há uns anos atrás, que avaliando sobre o quanto eu já tinha uma autocrítica muito grande, autoestima baixa, e o quanto eu não conseguia acreditar em mim mesma, eu vi que eu perdi uma coisa, sabe? Aconteceu assim. Quando eu estava na faculdade de pedagogia, nas primeiras aulas, a professora passou uma atividade que eu não me lembro qual foi a motivação que estava por trás disso, mas eu imagino que seja alguma coisa sobre autoconhecimento realmente. E aí a professora pediu para escrever sobre suas qualidades. E eu, naquela época, eu escrevi que eu era uma pessoa meiga, simpática, que eu era uma pessoa tranquila. Eu me via assim. E aí esse papelzinho foi dobrado e colocado numa urna, e a professora iria retirar o papelzinho e iria ler, né? E as pessoas deveriam se reconhecer ali naquele papelzinho. Então, por exemplo, ela tirou o papelzinho, exemplo não, realidade, foi o que aconteceu. Ela tirou o papelzinho, leu, e eu levantei a mão, tipo assim, fui eu que escrevi, né? Escrevi sobre mim. Mas uma outra menina também levantou a mão. E aí eu fazia parte de um grupinho ali da sala de aula, né? São minhas amigas até hoje. E aí o que acontece? Uma delas, na frente da sala toda, duvidou que eu teria escrito aquele papel. Foi mais ou menos assim, você não é assim não. Como ela falou assim, meio que debochando, as demais também concordaram com ela. E aí, esse papelzinho foi retirado e eu falei que era eu, a outra menina falou que era ela também. E eu nem mesmo quis ver o papel para ver se era a minha letra ou se era a letra da outra moça. Mas estava valendo um livro do Paulo Freire. E, enfim, eu perdi o livro porque eu acho que aquele papelzinho, do jeito exato que estava escrito, realmente tinha sido eu. Mas o que eu quero dizer com isso? Como eu não tinha um conhecimento melhor sobre mim mesma, eu tinha uma autocrítica muito grande e a minha necessidade de validação sempre foi externa. Eu acreditei mesmo que eu não fosse aquelas qualidades que eu coloquei naquele papel.
Então, como uma pessoa falou para mim que eu não era daquele jeito, foi então que eu acreditei que era assim. E eu pensei uma coisa, eu pensei assim, caramba, como que naquela época eu pude acreditar, dar valor naquilo que aquela pessoa falou para mim naquela época, sendo que ela não convivia comigo. A gente estava se conhecendo, bem dizer, tinha pouquíssimos dias ali que a gente tinha começado a faculdade, e eu acabei acreditando no que aquela pessoa me disse. Essa necessidade de validação é a necessidade de que as pessoas digam para mim que eu tenho um certo tipo de valor, né? E quem deve dizer isso sobre mim sou eu mesma. Quem deve dizer isso sobre você é você mesma, não é outra pessoa. E essa história que eu contei aqui para vocês é uma história que está ligada então sobre autovalor, sobre autoestima e sobre autoconhecimento também. Uma palavra que eu venho trazendo muito aqui no canal. E uma observação que eu tenho para falar dessa história aí da faculdade, né? Não é culpabilizando ninguém. Não é dizendo assim, aquela pessoa ela foi malvada, sem noção e um monte de coisa, qualquer coisa que venha. A questão é que todos nós estamos seguindo um caminho, estamos vivendo e estamos aprendendo. E pode ser que aquele julgamento que a pessoa teve sobre mim, que eu não era daquele jeito, que na visão dela ela pode ter visto de uma forma diferente, não foi por maldade, foi uma vontade que ela teve de expressar aquilo que ela achava. Talvez as pessoas falassem sobre ela de uma forma muito crítica, e foi algo que ela aprendeu, pode ter sido isso. E também existe uma outra coisa do porquê eu contei essa história para vocês. Porque percebam que o que eu tinha em mim era uma crença limitante de achar que a opinião dos outros é mais importante do que aquilo que eu penso sobre eu mesma. Eu vou falar mesmo que eu tinha isso, porque eu não quero e não aceito mais que as coisas sejam dessa forma. Hoje eu transformo essa crença numa crença positiva. A de que eu sou importante, sim. Eu sou especial, sim. E que às vezes eu vou ser meiga, mas eu sou um ser humano e às vezes eu posso sair da minha meiguice e de repente ser uma pessoa mais séria, dependendo da ocasião, ou sei lá, libero um momento de raiva. Isso vai acontecer, né? Eu sei quem eu sou e tem muito mais coisas para eu conhecer. Então, né, ninguém vai fazer mais eu duvidar do meu valor, duvidar de alguma qualidade da qual eu sinta que eu tenho. E eu acho que esse pensamento é o pensamento correto e que se você não faz aí na sua vida, é algo que você precisa fazer. Fazer por você, pelo seu bem-estar. Agora eu quero falar para vocês de uma outra crença, para começar a entrar numa parte que eu me senti muito triste. Eu até citei um pouco no final do vídeo que teve muita coisa a mais que eu me senti triste de fato, de ter tomado consciência, né? Quando eu falei para vocês no vídeo anterior que eu me olhei na frente do espelho e achei algo que não me agradou e acabei tendo uma avaliação muito baixa sobre mim mesma, uma das crenças que surgiu dessa ocasião foi que eu não me sentia bonita. Eis que eu resolvi fazer uma pergunta para mim mesma. Por que que eu não me sinto bonita? Por que que eu me sinto feia? Né? Por que isso? E aí eu pensei, bom, eu tô com obesidade mórbida, eu tenho os dentes separados, eu não sei cuidar do meu cabelo direito, eu tenho dermatites, então a minha pele não é bonita,
Gente, eu tô sendo bem sincera aqui com vocês, hein? Meu Deus. E aí eu pensei assim, eu vou usar o chat GPT de novo. E aí eu escrevi lá, olha, eu me acho assim, 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 assim. E descobri que tem uma crença limitante de que eu me acho feia, né? E você pode me explicar? Você pode me ajudar a encontrar uma explicação do porquê eu me sinto assim? E aí o chat GPT foi jogando várias coisas ali. E eu comecei a entender muita coisa, gente. Basicamente, ele me sugeriu olhar as minhas lembranças passadas, né? Desde quando eu não gosto de alguma parte do meu corpo. E eu fui lembrando de coisas que geralmente aconteceram lá na minha infância, lá na minha adolescência, né? É, eu tenho um quadril largo, gente, então muita gente me chamava de Tanajura. Eu tenho os lábios mais avantajados, assim, e houve uma época que tinha lançado aquela série A Grande Família, né? E tinha o Beisola. E as pessoas, né? As crianças, as adolescentes, né? Me chamavam por Beisola por conta disso. E aí eu passei a ter vergonha dos meus lábios. E, gente, se eu for contar aqui, tem tanta coisa, mas tanta coisa assim que me fez entender por que eu comecei a ter esses pensamentos. Bom, eu cheguei à conclusão lendo o livro. Não terminei ainda, tá, gente? Mas eu cheguei na seguinte conclusão. Eu não nasci com essa crença de que eu sou feia. Eu não nasci com isso. Eu aprendi isso. E eu posso desaprender. Foi isso que eu pensei. Mas além dessas memórias, eu lembrei que realmente muita coisa influencia, não só eu, como outras pessoas, a se sentirem inadequadas na sociedade. Vamos falar assim, né? Tô falando até de um pouquinho mais amplo. Parece uma coisa boba, gente, mas não é e faz sentido. Aonde você vai, seja qual for a situação, diariamente nós enfrentamos muitas coisas que dizem que existe um padrão de beleza. Se você anda, por exemplo, pelas ruas, numa vitrine da loja, você vai encontrar manequins magros, ou então aqueles pôsteres mais de uma modelo vestindo uma determinada roupa. Pode ser um outdoor em algum lugar. Ou se você assistir, por exemplo, um filme, você vai ver um padrão que eles falam que é de uma mulher linda, bela, sensual, alguma coisa nesse tipo. E existe uma indústria, a indústria da beleza, a indústria da estética, a indústria farmacêutica, enfim, várias coisas, né? E aí o que acontece? Eles promovem um único padrão de beleza, onde a pessoa tem que ser mais magra, com um cabelo liso, e se for loira dos olhos azuis é melhor ainda, né? E fazem de uma forma com que a gente se sinta inadequada, se sinta como se estivéssemos fora disso. Valorizam muito esse tipo de padrão e, consequentemente, acaba desvalorizando outros tipos de padrões. E existem marcas, por exemplo, que indicam que determinado padrão não é bom, não é bonito, não é aceito pela sociedade. E tudo isso para quê? Para mostrar que eles têm a solução disso. Se eles têm a solução, eles estão vendendo e eles vão fazer com que as pessoas vejam isso e queiram aquilo que eles estão vendendo. E é isso, gente. E basicamente é isso, gente. Uma pessoa quer ganhar dinheiro, ela vai criar algo que é sedutor para as pessoas
vai falar que nem todo mundo tem aquilo e que precisa ter. E aí somos seduzidos por isso e a gente tenta fazer de tudo para tentar se encaixar. E aí vai fazer isso como? Vai fazer comprando aquilo que está sendo promovido. E quando eu pensei nisso, no quanto a indústria influencia as pessoas em seus aspectos físicos, eu fiquei triste. Eu realmente fiquei triste de ver o quanto isso é, eu vou usar essa palavra, o quanto isso é cruel, sabe? Eu não sei se vocês conseguiram entender profundamente isso, mas a questão é que para se ganhar dinheiro, alguém faz com que outras pessoas se sintam um nada, se sintam desvalorizadas, inadequadas. E isso não acontece somente com pessoas que estão só acima do peso ou que estão com obesidade mórbida, sabe? Isso acontece com pessoas de etnias diferentes, com cabelos diferentes, com vidas diferentes. Será que deu para vocês perceberem quanto essa influência não é boa? Isso tudo porque pessoas querem ganhar. E aí eu pensei assim, gente, nesse mundo existem tantas pessoas, existem padrões físicos e vários padrões físicos diferentes, né? Cada nação, cada cultura tem algo diferente, né? Tipo assim, o que é considerado belo vai mudando de acordo com territórios, com grupos sociais, enfim, né? E aí, como que a indústria pode querer determinar que apenas um padrão é bonito, que apenas um padrão é lindo? E aí eu percebi que eu me escondi dentro de casa, senti vergonha de andar nas ruas, evitei de pessoas me verem, porque eu botei na minha cabeça que eu estar com obesidade mórbida faz com que eu me torne uma pessoa inteiramente feia. E gente, eu tenho as minhas qualidades. E ainda que a pessoa olhasse somente o meu corpo e ela pensasse que não é bonito, alguma coisa assim, ela estaria vendo muito pouco de mim ainda. Porque eu não sou somente o meu físico. Eu sou muito mais que isso. Eu sou quem eu sou aqui para vocês, conversando com vocês, dividindo as minhas experiências, dividindo as minhas reflexões. E aí, diminuir o valor da pessoa somente olhando para o físico dela, isso é tão ruim, tão desnecessário e não sei mais que adjetivo dar para isso. E aí eu pensei, quantas mulheres por aí estão se sentindo completamente tristes, depressivas? Existem pessoas que acabaram escolhendo por não estar mais aqui neste plano, se é que vocês me entendem. Não posso falar a palavra certa. Porque foram influenciados pela indústria que fala que determinadas pessoas são inadequadas. Eu me sinto triste com isso, sinceramente, porque eu realmente entendo. Eu espero que esse vídeo seja muito explicativo aqui para vocês, porque eu percebi o quanto eu fui influenciada e me senti tão desprezada, né? E o quanto pessoas influenciadas por isso atacam pessoas na internet, porque elas estão com a visão distorcida, né? Uma visão cega sobre as coisas, vamos dizer assim, e ataca o outro.
Será que deu para vocês entenderem? Eu fiquei triste e eu achei cruel e eu senti uma revolta muito grande aqui dentro de mim. E eu pensei, chega, né? Chega de levar em consideração o que é visto por aí, do que é promovido por aí. Eu não quero mais me esconder, não quero mais ficar com vergonha de andar pela rua. Sobre andar pela rua, eu tenho algumas vergonhas, mas tem a questão de insegurança também que precisa ser trabalhada aqui dentro de mim, né? Mas eu entendo que a partir do momento que eu compreendi todas essas coisas, eu posso mudar e não ficar mais presa nisso. E sabe, gente, talvez eu não tenha construído uma conscientização completa sobre isso ainda. Eu tô trazendo aquilo que eu tô descobrindo e eu não vou descobrir as coisas de uma vez só, na verdade. Mas a intenção de trazer esse vídeo aqui para vocês é de questionarem algumas coisas que estão dentro de vocês, aonde aprendeu, se isso de fato é algo certo, é o pensamento certo sobre vocês. Hoje eu me permiti usar uma faixinha no cabelo, que tá até saindo, e de colocar um brincozinho, né? Porque eu não vou esperar eu estar no peso ideal para fazer alguma coisa da qual eu goste verdadeiramente e que faz com que eu me olhe de um jeito mais bonita, né? Vamos dizer assim. Então desde que eu pensei muito sobre isso, eu também pensei, não vou mais ficar me proibindo de usar alguma coisa que passe pela minha cabeça. Eu não vou mais ficar também somente dentro de casa e não querer caminhar porque talvez alguém pode ver a proporção do meu corpo. E eu não vou levar o processo de emagrecimento como uma punição. Eu tô fora de um certo padrão que as pessoas ficam vendendo em comerciais, em novelas, em filmes e etc, né? E eu termino esse vídeo não falando que o padrão que é mostrado por aí é um padrão que deva ser então desprezado. Não. Na verdade, tem que se haver o respeito por todos os tipos de padrões. E aí isso me faz lembrar também de uma coisa. Existem algumas pessoas na internet que falam que a Thaís Carla, por exemplo, ela promovia a obesidade. E, gente, eu sinceramente não acompanhei ela no Instagram antes da cirurgia bariátrica. E então eu não tenho como falar para vocês o que eu via, porque realmente não via. E eu acho que muita gente deve ter uma crença limitante de pensar que a pessoa que tá obesa, ela tem que se esconder, ela não pode querer usar alguma coisa bonitinha, ela não pode ter estilo, ela não pode ser autêntica, ela não pode sorrir, sentar no meio das pessoas e agir normalmente. Eu acho que é isso. Então, existe uma parcela de pessoas que acham que o gordinho, a gordinha precisa se esconder. E qualquer coisa que a pessoa faça diferente disso, tá promovendo a doença, né? Que a obesidade é uma doença. E eu vejo que não é isso. Mas também vejo que isso faz parte da crença. A autoestima, o bem-estar, a felicidade e tudo que é de bom vai surgir quando a pessoa chegar no peso ideal. E eu entendi que a autoestima, ela não é algo que você vai conquistar depois de todo esse processo. A autoestima, você vai construir ela antes, porque você precisa se amar, se respeitar, respeitar a sua história, quem você é e o jeito que você é agora.
E isso que é se amar, isso que é amor próprio. Você que está me assistindo, eu também, eu sou 50% da minha mãe, 50% do meu pai. E se eu for olhar lá para trás, eu tenho uma porcentagem dos meus avós, dos meus bisavós, tataravós, enfim, eu venho fazendo parte de geração em geração que surgiu antes, né? Então as minhas características é um pouquinho de cada pessoa que já viveu nesse mundo e que faz parte da minha família, né? Dessa minha linhagem. Ainda que eu não conheça e não saiba o nome, por exemplo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu sou 50% da minha mãe e eu amo a minha mãe, e se eu sou 50% do meu pai e eu amo meu pai, então como eu poderia me odiar? Como eu não poderia me amar? Por isso eu acho que a autoestima, ela começa a se reerguer conforme a gente vai olhando para nós, sabe? Quem nós somos? De que família nós viemos? Eu não tô falando sobre status ou vida financeira elevada. Quando eu falo assim, de onde viemos, quem são as pessoas especiais que fazem parte da nossa vida? Quem foram as pessoas que nos deram a vida? Quais são as coisas que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência? Quais foram as experiências boas que nós tivemos? E quais foram também as experiências ruins? E o que a gente tirou disso? Além de sofrimento que pode acontecer, né? Mas qual foi o aprendizado e a sabedoria que você tirou de alguma coisa que foi extremamente difícil na sua vida? E para finalizar esse vídeo, eu queria falar para vocês que eu passei vários e vários dias buscando resgatar memórias difíceis e tentando entender tudo que aconteceu, memórias positivas também. E eu quis lembrar muitas coisas, como por exemplo, como é que foi o meu pré na escola, como é que foi meu primeiro ano na escola, quem era minha professora, o que eu aprendi naquela época. Ou, por exemplo, quais eram as coisas que eu gostava de fazer quando eu tinha lá os meus 7, 8 anos, por exemplo. E quais coisas eu trouxe até hoje. Quais coisas eu gostaria de trazer novamente, né? E quando eu era uma pessoa mais ativa, que me movimentava, principalmente na infância, o que eu mais gostava de fazer? Eu gostava de correr, gostava de andar de bicicleta e tentar relembrar tudo aquilo que eu sentia naquela época. Porque a nossa mente é assim. Se você, por exemplo, gosta de comer, eu vou falar assim, um bolinho. O bolo não tá na sua frente, você não tá comendo ele, mas você consegue lembrar que sensação gostosa foi de comer aquele bolinho, não é verdade? E são assim com as nossas memórias também. Se você buscar lembrar de momentos que você se divertiu bastante com alguma coleguinha, que brincou muito, você vai sentir, você vai relembrar a mesma emoção que você teve naquela época. Isso é se sentir viva, sabe? E o que vai acontecer de agora pra frente comigo, aqui no canal, não sei, mas eu tô me permitindo cuidar de mim e eu tô sentindo amor por mim mesma, sabe? De não mais me maltratar porque alguma coisa externa ficou falando que eu era inapropriada, inadequada. Eu só quero cuidar de mim, só quero me amar. E eu quero ter uma visão diferente sobre autocuidado, sabe? Sobre alimentação, exercícios, meditação, hobbies, por exemplo. Enfim, vamos ver o que vai ser de agora para frente. E tudo aquilo que eu achar necessário de compartilhar com vocês, eu vou fazer isso, né? Porque eu acho que
é muito importante para quem também está nesse caminho de profunda reflexão. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e não é inscrita, se inscreva aqui. E se você quiser compartilhar também algum pensamento que você está tendo, alguma reflexão, coisas que você descobriu, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários, porque eu acho que cada coisa que eu leio também faz muita diferença em pensar e refletir sobre várias coisas, né? Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo, tá bom? E não se esqueça de se amar, de se cuidar, de se acolher, de se abraçar, porque você merece. Beijos.